Saturno em Áries. Olha, se eu contar para vocês tudo que rolou nos bastidores para que eu pudesse concluir esse vídeo, parece até piada. E aí eu percebo a potência dessa energia saturnina, que nos convida, eu como Capri duas vezes, né? Sol e Marte em Capricórnio, essa energia que nos convida à persistência. E com a energia de Saturno transbordando, essa energia ariana, desde 25 de maio, agora até dia 1º de setembro, depois retrograda, em Peixes, e aí oficialmente entra nessa energia ariana em fevereiro de 2026, deixa eu só pegar uma colinha aqui, 14 de fevereiro de 2026, e aí vai embora até 12 de abril de 2028. E a gente tem aí esses 2 anos e pouquinho que a gente vai sentir onde Áries toca no nosso mapa, esse convite para a gente reestruturar, olhar mais a fundo e não compreender o Saturno como um maléfico, porque ele está nos ensinando algo. Eu, por exemplo, eu tenho que caminhar para Peixes, porque eu vim do nodo norte, nodo sul em Peixes, tenho que caminhar para Virgem. Ele está me convidando a aperfeiçoar essa jornada. E como muitas vezes eu sou muito rápida para executar as coisas, apesar de muito intuitiva e também muito profunda, é como se ele me convidasse na casa em que ele toca no meu mapa a dizer, olha, vamos aparar, vamos limitar e restringir alguns pontos aqui da jornada para que tu possa aprender algo com isso. E aí a gente tem meio que um duelo, né? Entre Saturno, o velho, Cronos, senhor do tempo, e Áries, a criança do zodíaco, que quer tudo para ontem e bate pezinho, né? Porque não tem paciência para nada. Como eu tenho Sol conjunto com Marte, para quem entende um pouquinho de astrologia, dá essa tendência muito ariana, assim. Eu terminei de gravar o vídeo, né? Depois de muito me enrolar, e simplesmente, sei lá, meu celular estava cheio de coisas, eu tive que apaguei o próprio vídeo que tinha uma duração de 45 minutos. Como eu acredito, me deu muita raiva, eu fiquei assim, ó, possessa. E aí eu já aproveito para trazer aqui, né? Fiquei pé da vida. E aí eu pensei, o que esse Saturno em Áries está querendo me trazer? A importância de a gente persistir e a gente não largar, porque vocês sabem que Áries tem muito da coragem, mas também tem muito da impulsividade. Enquanto Saturno vem lapidando e vem trazendo esse conhecimento, essa sabedoria do velho para dizer assim, ó, calma, tudo passa, vai dar tudo certo. E a criança ali, né? Então foi realmente eu entrei nessa energia, né? O Saturno querendo se comprometer, querendo realizar, querendo ver pronto, querendo ver as coisas já na matéria concretizadas, e o Áries batendo perninha ali de não deu certo, eu não acredito, perdi um vídeo de mais de 40 minutos. É claro que o vídeo que eu vou fazer agora não vai ser igual, não vai ser do mesmo jeito. Eu tava com uma energia bem mais tranquila, eu tinha feito a gravação pela manhã, agora eu tô gravando na metade da tarde aqui para vocês, pretendo colocar esse vídeo no ar ainda hoje, porque eu tinha essa meta e tenho essa meta, e eu gosto muito de criar desafios para mim mesma, né? E olhar o quanto eu posso no dia a dia, na prática, ir aperfeiçoando. Não era para ser, não era para ser o vídeo daquele jeito. E muitas vezes a gente não sabe, como seres humanos, né, respeitar o tempo certo das coisas acontecerem, porque a sementinha do feijão que a gente aprendeu a plantar na escola e a gente ficava de 1 em 1 minuto olhando para ver se ela germinava, ela não vai crescer mais rápido porque a gente está ali em cima. E muitas vezes essa energia de fogo, né, que vem dessa energia ariana, assim, e do não querer esperar, também não nos permite aprender o necessário. Essas pausas, esses respiros, esse aperfeiçoamento do fazer de novo, esse não roer a corda, não deixar de fazer porque a gente perdeu o vídeo, ou porque perdeu o tempo, ou porque tá tudo certo. A gente dificulta os processos, né? Então é quase como se a gente tivesse dentro de nós nesse momento um conflito acontecendo,
entre o nosso velho e o nosso novo, a sabedoria e a criança ali, né? Ao mesmo tempo que um ensina para o outro e um é espelho do outro, um incomoda o outro. E o que será que a gente precisa aprender a desacomodar nesse momento e nessa nossa fase de vida? E é tudo sobre nós, né? O outro está representando, independente da casa que a gente vai sentir mais, e a gente sabe que se a gente pegar a mandala da casa 1 à casa 7, que é o que está abaixo da linha que divide o mapa, a gente está falando mais desse nosso mundo interno, do eu comigo mesma, e da casa 7 até a 12, a minha relação com o mundo. Isso de uma forma bem objetiva. Mas independente da casa em que você tem o Áries ali, onde Saturno está tocando já, existe esse chamado para reestruturar, para de certa forma deixar ir aquilo que já não está mais fazendo sentido, muitas vezes há muito tempo. E a gente muitas vezes não quer ver, porque desapegar nunca é fácil, reestruturar muito menos, exige disposição, exige muitas vezes uma energia que a gente não tem para dar ou não está disposto a dar. Exige essa disciplina, esse comprometimento, porque nenhuma ação acontece sem o comprometimento. E eu fiquei pensando, né, o aprendizado para mim, por muitas vezes não ter paciência comigo mesma, né? Opa, eu preciso respirar, eu preciso compreender que não era para ter sido daquele jeito, é para ser desse que está acontecendo aqui agora, para eu poder passar para vocês também a própria experiência que eu tive ao viver essa energia de Saturno em Áries aqui, e o quanto a gente precisa aprender a se autoacolher. Mas isso não quer dizer que a gente vá deixar de fazer, porque é muito importante que a gente faça o que precisa ser feito. E essa energia do Saturno em Áries, para mim, vem muito trazendo, faça no seu tempo, mas não deixe de fazer. Se comprometa com coragem a entrar em ação, para que a gente possa também persistir, porque a Áries muitas vezes larga na metade, né? Ou larga logo no começo. E o Saturno está chegando ali para dizer assim, olha, tu é super empreendedor, tu tem uma energia de liderança, tu é o fogo da criação, o primeiro do zodíaco que vai seguir caminhos, vai abrir caminhos que ainda não foram trilhados, mas precisamos perseverar para a gente chegar aos objetivos que a gente quer, que a gente busca. E como é que tá isso na tua vida hoje, independente do setor? Como é que estão os teus projetos? Como é que tu tá conseguindo te realizar? Saturno rege casa 10, que é a energia do Capricórnio, com a regência de Saturno, então ali tá na casa do meio do céu, que é onde a gente tem um pontinho mais alto e iluminado, fala de carreira, onde a gente é apresentado à sociedade, a casa do pai, do grande pai, do mestre. E o Áries, ele é o dono da casa 1, né? A energia ali regido por Marte, o guerreiro, o que vai abrir caminho, a energia de começos, fogo, enquanto Saturno vem trazendo essa terra, o quanto a gente tem para aprender com essa energia que toca o nosso mapa. E cada casa, pode ser que Áries esteja tocando 2 casas, né? Val, aparece a energia do Áries na minha casa 1 e na 2. Perfeito. Observa as 2 energias, observa esses 2 setores, o que a gente tem para aprender nessas 2 casas. E agora, eu quero convidar vocês, né, a pegarem o mapinha de vocês. A maioria aqui que tá me acompanhando já deve ter uma ideia, ou vai lá no site, tem vários que eu gosto de indicar, tá? Personare, astro.com, e ali vocês conseguem fazer o cálculo do mapa de vocês gratuitamente. E aí vocês podem voltar para acompanhar aqui, dar um pause aí no vídeo e já vai olhar lá na tabelinha, lá na mandala, onde é que tá a energia de Áries para poder acompanhar, por setor, por casa, né? Na casa 1, a gente tem uma energia que representa o nosso corpo físico, a nossa apresentação, o nosso cartão de visitas. E muitas vezes é como as pessoas nos enxergam, pelo ascendente, né, que representa a casa 1. E com Saturno em Áries tocando essa casa no teu mapa, eu diria que pode estar havendo uma reestruturação muito potente da tua aparência, inclusive. Né? De daqui a pouco, aquele cabelo que não está mais combinando comigo, aquelas roupas que estão paradas no meu armário. E essas mudanças que vem acontecendo para todo mundo, né, nesses últimos tempos, e
e dá uma sensação de que tudo tá cada vez mais rápido, tudo tá cada vez mais potente. E Saturno estava em Peixes, então nos convidando a ir fundo também nessas questões de espiritualidade, do que faz sentido pra gente, desse âmbito mais espiritual, né? E como que a gente vai trazer isso para a materialidade, como que a gente vai trazer isso para novos começos, novas fases na nossa vida, independente do setor, né? Então, um convite para esse novo, mas que vai ressignificar esse antigo, esse velho, né? Porque a gente vai ampliando essa consciência e vai trazendo mais sabedoria para o nosso dia a dia. Então, como que a gente vai aplicar tudo isso? E na pega muito essa questão de aparência física, né? Será que aquilo que eu apresento, o meu cartão de visitas tem a ver efetivamente com essa energia que eu vibro dentro? Ou eu tenho um pouco de vergonha, ou eu tenho um pouco de inadequação entre o que eu sou de verdade e o que eu aparento ser? E muitas vezes isso acontece pelo fato até de as pessoas não se conhecerem o suficiente. Essa casa que está convidando a individuação, a compreender, né, já que a gente tem lá do outro lado Libra, o outro, o que é importante para mim. E não que a gente não possa até aproveitar muitas vezes as ondas da moda e tudo mais, tá tudo certo. Mas o Áries, ele tá sendo convidado ali a perceber o que disso tudo faz sentido para mim, efetivamente. O que se adequa àquilo que eu sinto, que eu penso e que eu quero transmitir como imagem, né? Porque muitas vezes as pessoas até não podem não se identificar tanto contigo, até por não sentir que tá assentando essa energia entre o ser e o parecer. E a pessoa pode ter vontade até de utilizar outras coisas, acessórios, outras roupas e não se permite. Muitas vezes até, eu que tô com a unha mais escurinha hoje, já ouvi de mulheres, né, que eu atendo, um exemplo bobinho, mas que acontece, eu não pinto a minha unha de escuro, adoraria, mas por que não pinta? Porque eu nunca tive coragem. Então tá aí um exemplo bobinho, mas de um ponto que talvez esse Áries aí possa te auxiliar a experimentar coisas que tu ainda não experimentou, aquele lenço na cabeça que tu sempre teve vontade de colocar. E é uma coisa, uma virada de chave que para quem vê de fora pode parecer simples, mas para quem está se permitindo, talvez pela primeira vez, não. Então é sair um pouco desses padrões do que o outro, do que a sociedade, do que a moda, do que a cultura está ditando, para a gente poder olhar muito para dentro, né? Do que eu tenho vontade, do que eu sinto. Então é um convite para você ressignificar a sua forma de se apresentar para o mundo. E a frase eu sou, ela é muito forte para a gente poder trazer ela para essa reflexão aqui na casa 1, né? Eu sou. E se você ainda não sabe quem você é, antes de se preocupar com aparência e com roupa, mergulhe muito fundo. É um convite também para mergulhar no autoconhecimento e se redescobrir em si. E a casa 2, a gente tem ali uma reestruturação da forma como a gente lida com o nosso valor. Tanto o nosso valor próprio de autoestima, de confiança, né, em si mesma e no que a gente faz, porque também é uma casa que fala de ganhos por conta própria. E a gente tendo Áries ali, tá reestruturando essa forma, né, empreendedora por natureza, mas será que a gente estava se permitindo agir com coragem nesse empreender mais criativo, mais livre, ou a gente ainda estava tentando se segurar nas tabelas e nas estruturas daquilo que disseram pra gente que é o seguro e o que precisava ser? Mas o que eu sinto? O que faz sentido para mim? Ou o meu trabalho, ele é apenas o ganha-pão e ele deixou de fazer sentido há muito tempo e eu acabei me abandonando, entre aspas, para poder dar conta do que precisava dar. Mas será que a gente não pode ter um plano B, C, D? Será que a gente não pode ressignificar, reestruturar aquilo que precisa para a gente poder tentar pelo menos unir as duas coisas? Algo que traga mais alma, mais sentido. E um exercício que eu sempre gosto de passar para as clientes é assim: pega uma folhinha e coloca de 3 a 5 talentos que tu considera que tu tenha, que sejam teus pontos fortes. E analisa. Será que eu estou utilizando esses talentos no meu dia a dia, esses dons que eu tenho? Um ponto de alerta certamente é se a gente não estiver utilizando nenhum. É um ponto de alerta.
E se a gente estiver usando alguns, tudo bem, porque a gente não precisa usar todos ao mesmo tempo ou na mesma fase de vida. Às vezes a gente vai suprir uma determinada demanda num hobby, na vida pessoal, mas também está aplicando os dons na carreira. Enfim, não precisa ser uma receita de bolo. Mas aqui é uma possibilidade de a gente ter que reestruturar, inclusive, o espaço físico do trabalho, né? Há uma possibilidade de mudar de trabalho. E como o Ares está ali, pode ser algo que venha, que parta de ti mesmo, né? Não que não possa ser saída, mas pode ser que peça para sair. Também não é uma regra, tá? Eu mesma já tive essas energias aí reverberando, sentia que era hora de fazer, mas não fiz e demorei e tal. Então, não tem essa regra tão exata, né? A astrologia, ela vai direcionando, mas vai depender da nossa ação para que possa também reagir, né? Às nossas atitudes, a gente sente muitas vezes que não está no lugar certo, mas a gente vai ficando. Então, é um bom momento para você rever todas essas questões de carreira, né? Eu sempre gosto de puxar muito para esse lado, porque é a minha especialidade, né? É onde eu atuo mais de 90% dos meus atendimentos e tem formação em coaching de carreira também. Então é um assunto que eu amo. Indo para casa 3, a gente tem a energia ali da comunicadora, a energia de Gêmeos, a energia de Mercúrio. E com Ares ali nessa casa, a gente vai estar conectando com esses assuntos da mensageira e da comunicação. Eu gosto muito de perguntar sobre comunicação autêntica. O quanto que a tua comunicação representa realmente a tua verdade, a tua autenticidade. De novo, dentro dessa necessidade, né, de acolher as demandas dos outros ou de receber essa validação, a gente muitas vezes deixa de se expressar com verdade. Fica com muito medo até de expressar a nossa verdade. Então aqui é um convite para a gente poder reestruturar essa nossa coragem de ser autêntica, de expressar essa autenticidade através da nossa fala, da nossa escrita, daquilo, tudo que vem dessa nossa expressão, desse nosso sentir autêntico, né? E a gente vem perdendo tanto isso atualmente. Cada vez mais a sensação que eu tenho é que a gente entra dentro de uma robotização e muitas vezes a gente percebe que as pessoas que mais agradam são aquelas que mais se mantêm dentro daquelas aparências dos protocolos, né? Ou não têm posicionamentos tão fortes e tentam, de certa forma, agradar todos, né? A todos. Não estou dizendo que é regra, tem muita gente que impacta exatamente pelo contrário, por ser provocativo e tudo mais, mas boa parte das vezes a gente vê as pessoas que estão trazendo na sua fala, na sua comunicação, uma linguagem mais amorosa, pode agradar mais, mas será que esse é o caminho? Será que realmente a gente veio para seguir protocolos e agradar todo mundo? Daqui a pouco até na família a gente não está se posicionando para não criar caso, bem diferente de ficar arranjando caso, tá? Porque daí na via negativa esse Ares pode, daqui a pouco aquela pessoa que nunca se manifestou, ou ao contrário, né? Ou se manifestou demais ou se manifestou de menos, esse Saturno ele vem sempre, vamos lembrar, trazer limitações, trazer restrições. Então, de alguma forma, pode estar limitando essa autenticidade, né? Pode estar limitando esses excessos. Mas que excessos? Será que a gente não pode se permitir ser mais verdadeira? Até que ponto que o não agredir ninguém, né, com as palavras, e não estou de forma alguma sugerindo que vocês o façam, mas até que ponto que aquilo tudo que a gente está engolindo de sapo não está agredindo a nós mesmos, né? Então é muito mais sobre a gente aprender a chegar num caminho do meio e equilibrar esses pratos na balança, né? E, e se posicionar ao invés de se impor, que é com respeito às outras pessoas, mas não deixar de fazer. Então faça com respeito, faça com amor, faça com acolhimento, mas faça. Na casa 4, a gente tem a energia da ancestralidade, é também conhecida como a casa da mãe, regida daí pela lua, né? Energia de Câncer, que é a proprietária dessa casa, digamos, dos assuntos dessa casa. E muitas vezes a gente se depara com as nossas crianças feridas, no momento em que a gente
também condena pai, mãe ou pessoas que possam estar nesses papéis, né? Eu que acredito em outras vidas, eu vejo muito além disso, né? E o quanto a gente precisa aprender a acolher a nossa criança, a ajudar ela a crescer e a incorporar esses papéis de pai e mãe, simbolicamente falando, né? Para a gente poder realmente abraçar e amar essa criança que precisa de tanta atenção e que muitas vezes está ali brigando só porque ela está carente mesmo. Então, o quanto esse Ares também precisa desse convite para crescer ali nessa casa e perceber que ele também não precisa dar murro em ponta de faca para conseguir ser ouvido, se expressar, e sim fazer isso com mais maturidade, um convite para esse crescimento, para depois chegar lá no oposto, né, casa 10, meio do céu, e crescer dói, né? Então que a gente possa olhar para essa criança que pode estar lá no porãozinho, no fundo do céu, e precisa ser abraçada, acolhida, mas não pode ter essas dores negadas, nem reprimidas. A gente precisa olhar para curar, como diria Rumi, né? Pela ferida entra a luz, então a gente precisa olhar. E é uma baita oportunidade para a gente olhar. Podem haver conflitos nesse momento com questões com a mãe ou com a família, né? Com essas questões vinculadas ao mais demanda né? Nessas energias, né? E, e também possibilidade de mudança de casa, tá? É a minha forma de ver. Não que precise acontecer isso, mas eu sempre digo também que uma situação não invalida a outra. A gente pode ter vários desses movimentos aqui que eu falei acontecendo e também tá tudo bem. E pode ser que para alguns é uma situação só, ou que vai observar, às vezes até mais adiante, e nem para todo mundo é ao mesmo tempo. Então, assim, existe um tempo aqui para que essas coisas se estruturem e amadureçam. Na 5, a gente tem uma casa que originalmente pertence a Leão, fala de criatividade, fala de criações, né? Nossa criatura criadora. E que nos convida a resgatar a essência da nossa autenticidade, da criatividade. Muitas vezes até as pessoas aqui nessa energia, né, podem não identificar tanto o seu potencial criativo. Mesmo que o tenham, dependendo dos aspectos, dependendo do que mais está envolvido ali, mas o Saturno entrando nessa casa nos convida a reestruturar essas criações que muitas vezes a gente pode ter, muitas ideias, mas não necessariamente materializá-las. Então é o momento de colocar os projetos para o mundo, de experimentar mais, mas cuidar para não largar no meio do caminho, de realmente lutar por aquilo que vale a pena e que faz sentido pra gente, sabe? Lutar no bom sentido, pegar essa energia de fogo que está disponível naquela casa, e já que o Ares está ali, né, que é amigo do leão, está morando nessa casa, então que possa potencializar toda essa criação para poder assumir o seu lugar no mundo, né? Quando a gente tem essa energia do leão aí, tem uma energia solar que ilumina né, essa casa naturalmente, independente de onde esteja o nosso sol no mapa, o que a gente veio iluminar, né? Esses projetos precisam ser iluminados, precisam ir para o mundo para que a gente possa simplesmente assumir o nosso lugar ao sol. Então é ter a coragem de estruturar esses projetos, muitas vezes pelos auto-boicotes aí da vida, a gente acaba deixando na gaveta e esperando o momento perfeito. E pode ser que esse momento perfeito não aconteça, a gente precisa criar espaço para que ele aconteça. E é sobre isso. Na 6, a gente tem uma energia de uma casa que fala de saúde, rotina, dia a dia, organização. E o quanto que está organizada essa situação aí na tua vida, se tu tem Áries na 6. Muitas vezes o Áries não tem nem paciência para se organizar ali. Agora o Saturno tá chegando e tá dizendo, amigo, olha só, vamos reestruturar essa bagaça aqui, que tá essa farofa, não tá dando mais, e isso tá prejudicando a tua vida, teus hábitos, teu dia a dia, não tá nem com tempo de fazer os exames, não tá com tempo de cuidar da saúde, não tá com tempo de cuidar, de se alimentar bem, não tá com tempo de nada, não tem nem paciência para isso, né? Meditar, então não vou nem citar. Tudo isso seria maravilhoso para ti nesse momento. Não estou falando sobre ser perfeita, simplesmente sobre ser o melhor que você pode. E ser o melhor que a gente pode já é tanta coisa, gente. Eu sei que ali pega uma energia de perfeição do dono da casa, né, virginiano, que aí aquele Ares fica ali meio que debatendo com ele, se não for para ser perfeito, então nem faz. Se for para fazer de qualquer jeito, nem faz, porque o Ares tem muito essa força da ação, mas aí assim como ele começa mega empolgado, daqui a pouco já tá mega de saco cheio, já largou tudo de mão, né? Começou a passar o pano na casa, já largou, começou a fazer uma coisa, já foi para outra, e aí assim como ele estava empolgado para começar, já tá mais empolgado ainda para terminar. E, e aí o Saturno está vindo trazer o compromisso, a persistência ali,
que também é importante para ele, né? Daqui a pouco um lugar mais organizado pode ser tudo o que precisa para as coisas acontecerem de uma maneira muito melhor na vida. E de ele se sentir bem com ele mesmo, né? A energia da sete é muito uma reestruturação das relações, no sentido não de pegar uma régua para medir quem está dando mais para quem, carinho, atenção, etc e tal. Mas será que as relações que eu venho cultivando têm uma devolução? Existe uma troca, uma reciprocidade? É a sensação que eu estou sempre entregando tudo, fazendo tudo, organizando tudo, tomando a frente de tudo, Áries, né? E aí as pessoas não têm a mesma reciprocidade. E aí não no sentido de a gente ceifar tudo aquilo que não está na mesma medida na régua ali na ponta, não. Mas para a gente poder compreender até de uma forma mais madura, com aquele Saturno vindo ali, né, reestruturar o que é de verdade, o que é real, o que alimenta, o que faz sentido e aquece o coração. Ou eu tô com relações daqui a pouco para cumprir tabela, e isso pode aparecer também lá na 11, né? Grupos, comunidades, parcerias. Será que algumas coisas já deixaram de fazer sentido? Eu tô até me irritando porque eu tô meio que levando com a barriga para não finalizar, mas já tô assim de saco cheio e muita coisa já deixou de fazer sentido há tempo e eu não esvaziei o copo. E entra muito dentro daquela questão do que precisa se esvaziar, daquele velho que ficou defasado, independente do setor, de novo, e aí serve para todo mundo, para eu poder liberar esse recipiente para receber esse novo. Né? E o contrário também. O que daqui a pouco segue tendo muito valor e muito sentido para mim, mas eu não me dediquei o suficiente. Então eu vejo muito essa dualidade, assim. Aquilo que foi muito precoce, que eu abandonei no meio do caminho antes mesmo de começar direito, e aquilo que já está defasado há muito tempo, mas que eu estou insistindo ainda em tentar manter, mas talvez nem exista mais. Então, de certa forma, essa mensagem acaba servindo para todo mundo em algum ponto, em algum aspecto. As relações na tua vida estão sendo mantidas por tabela ou porque elas realmente fazem sentido? E aí também não vamos entrar numa linha de que a gente precisa também ter pessoas perfeitas do nosso lado, que a gente não vai ser, né? Então que a gente também cuide com o lado sombra do Ares, no sentido da arrogância também. Ninguém serve para mim, então eu sou melhor que todo mundo, logo não tenho ninguém. Não, pra gente também ir com muita calma nessa hora, né? Mas sempre olhar pelos dois lados, assim. Se eu tô dando demais essa minha atenção, o meu carinho, o meu afeto, e eu não tô recebendo nada, ou o contrário, né? Eu não tô sendo recíproco nessas relações. Então que a gente possa aproveitar esse período para passar essa peneira. Lá na 8 é uma casa de lutos, morte, renascimento, heranças, entre outras temáticas. E não precisam se assustar, porque não necessariamente haverão lutos físicos, podem ser lutos simbólicos, tá? Mas também podem haver lutos físicos. Não se descarta isso, né? E o quanto a gente precisa aprender que a gente não vai controlar as coisas ali. Essa casa de escorpião, né? Tá no oculto. E a gente não tem controle sobre as situações. A gente acaba muitas vezes podendo se estruturar, mas quantas coisas a gente vê por aí, né? Que por mais que a gente faça e se dedique, etc e tal, e se comprometa, quanta coisa sai do nosso controle. E aí é uma casa que tá no oculto. A gente tenta controlar por medo, né? De acessar aquela sombra, de acessar mais fundo essas profundezas aí da casa 8, que vai exigir que a gente mergulhe fundo, mergulhadores de águas profundas, para a gente poder perceber lá nas profundidades o real valor daquilo que eu sou. E quer pérolas, não mergulhe na superfície. Vai lá fundo, resgatar a tua pérola e perceber o que é valor para ti. E é um processo, são várias camadas da cebola. Então, aqui é um convite para mergulhar muito fundo em si mesmo. Terapias, terapêuticas, contemplação. Eu acho que as casas de água pedem muito essa contemplação, ainda mais que o Áries ali, ele fica meio, pode até gerar uma ansiedade muitas vezes, que ele não enxerga necessariamente, ou não enxerga exatamente como ela está rolando, como ela está acontecendo, porque tudo fica muito nebuloso, né?
mas o quanto a gente precisa lidar com essas questões e não fingir que não tá vendo, né? Especialmente na atualidade, que a gente tem tantas situações, né, até de depressão, ansiedade, então essa questão emocional, essa questão de desses gatilhos, né, que não são trabalhados, que não são acolhidos, vem muito assim dentro desses gatilhos aí de ansiedade, de depressão. A gente tem que estar atentos, porque muitas vezes ali essa ansiedade ela não é vista, não é percebida. E quando vê a coisa já avançou. Então que a gente observe, que a gente não fique fingindo não ver, que a gente não alimente essas coisas nesse nebuloso, né? Que a gente realmente olhe para essa sombra, porque essa sombra também faz parte da gente, que a gente possa integrar tudo isso dentro de nós e não rechaçar aquilo que a gente não enxerga como luz, não percebe como luz, porque isso também é nosso. E a gente só pode curar e ressignificar aquilo que a gente está disposto a ver. E na 9 a gente está recebendo um convite para trabalhar a questão especialmente das crenças, né? É uma casa que fala de estrangeiro, fala de outros idiomas, viagens longas, uma série de temas, mas eu gostaria de fixar especialmente a questão das crenças, né? O quanto a gente veio carregando crenças, até, por exemplo, na questão do trabalho, né? Ah, se você trabalha com o que você ama, você não ganha dinheiro. São crenças, puxando um pouco a sardinha para a questão da carreira, né? Crenças que, assim, se a gente acreditar, elas vão ganhar vida. Mas o quanto você está construindo e alimentando crenças que muitas vezes não vêm nem de ti, vêm dessas questões aí sociais, familiares, e que a gente vai alimentando, a gente passa a acreditar. E o quanto é necessário a gente reconsiderar e ressignificar isso para poder avançar. Porque senão elas nos impedem de chegar onde a gente precisa chegar. E fala de legados também, né? Quais são os legados que eu quero deixar para o mundo? Mas para que eu possa assumir esse meu lugar, para que eu possa focar naquilo que realmente é importante para mim, eu preciso me desamarrar, me desvencilhar dessas crenças que podem estar limitando e restringindo. E aí o Saturno vem ali também para convidar a reestruturar aquilo que talvez nunca tenha feito sentido, mas a gente passou a acreditar de ser ou não ser bom o suficiente, poder ou não poder assumir esse ou aquele lugar. Né? Muitas vezes aqui os sonhos que a gente abandonou, a fé que a gente abandonou, e a gente precisa despertar novamente para a fé em nós mesmos, para a gente poder seguir subindo essa montanha em direção lá ao cume, ao meio do céu. Então, olhar para essas crenças, colocar no papel as crenças que tu sente que ainda estão te arrastando aí ao longo do caminho, ou te impedindo de ser tudo o que tu veio para ser nessa vida. Segue firme aí e aproveita que o amigo Ariano está nessa casa aí do Sage para poder focar mais, direcionar melhor e esvaziar o trem aí dessas crenças que já era já, deixa para trás e só segue, ressignifica e segue firme aí na tua fé. A lei da atração também, as questões de afirmações positivas pode ser bem legal de trabalhar agora, assim como a visualização, né? Bem essa questão da cocriação, acho uma dica super legal para quem tem a energia de Ares vibrando tanto nessa 9 como na 12 também acho que é bem interessante de ressignificar, né? E potencializar esses sonhos, essa cocriação. Na 10, chegamos ao meio do céu, a casa do Capri, né? Adoro. A casa em que a gente é apresentado para a sociedade. E a casa do pai também, do grande pai, que respeita o tempo das coisas, né? Que pode enfrentar os desafios, mas não desiste da meta. E a gente não desiste da meta quando, né? Quando tem um propósito envolvido. Eu sei que essa palavra já está super batida, mas é que fica difícil encontrar outra que faça tanto sentido como essa em alguns momentos. Então tem que ter um sentido envolvido, tem que ter uma alma envolvida para que aquilo possa, independente dos desafios, a gente ter força para seguir subindo a montanha. E aí, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, pode vir neve, pode vir chuva, pode vir pedra. Se vocês botarem lá a cabra subindo a montanha no Google, vocês vão ver, né, os saltos que ela dá e o quanto tem essa fortaleza na energia do Capricórnio e o Saturno colocando luz ali, né? Claro que daí na 10 com o Áries, né? O empreendedor, o líder, essa energia de muita força, de muita coragem, muita audácia, e que esse Saturno vem trabalhar
a sua pincelada, né, para que possa também ter um certo cuidado com os excessos aqui, com as vaidades, e até de trazer mais maturidade para essa liderança, trazer mais comprometimento com aquilo que veio realizar, com a persistência, consistência nos seus devidos projetos. Aqui vem muito aquela ideia de novo de eu larguei lá o projeto com o pincel na mão, que daqui a pouco não tem aquela paciência, quando nem deu certo, né, nem começou a dar certo uma coisa, já pulou para outra. Então aqui esse Saturno ele vem, eu sempre prefiro olhar para o lado que tem a luz, claro que a gente sempre vai ter os dois lados da moeda, né? Aqui poderia também ser uma mudança de trabalho, onde Saturno toca ali, especialmente nas casas de trabalho, eu percebo que sim, pode haver uma movimentação, não necessariamente precise trocar a empresa, mas o local físico pode acontecer de mudar, e pode acontecer os dois também, né? E trocou a empresa, trocou o endereço, o CEP, e aqui um convite para esse maturar dessa liderança. Então, estruturar, trazer mais seriedade aqui, não no sentido de ser mais chatão, mais reclamão, não. No sentido gostoso da história, de poder estruturar, daqui a pouco buscar capacitações, para até algumas formações em gestão, em alguma coisa que já estava pensando em fazer, mas que vai desenvolver essa liderança, né? Trabalhar com mentoria para desenvolvimento de liderança, então tudo aquilo que puder fazer para potencializar esse seu lugar aí ao sol, esse ponto mais iluminado do céu, para a gente poder se permitir crescer. E um outro ponto importante, né? Ele pode trazer um medo de brilhar. Então, do outro lado, pode ser tipo, será que eu tô puxando ali com o freio de mão, tô com o freio de mão puxado para não avançar? E muitas vezes, quando surgem as oportunidades, eu tô negando esses convites, então não nego os convites. E Ares, ele precisa também tomar iniciativa, né? Ele é aquele que não tem medo de meter o carão. Então, para todos vocês, de uma certa forma, como Saturno rege na sombra o medo, para todos nós é importante a gente se desafiar, a gente colocar a cara a tapa no bom sentido e a gente enfrentar os desafios. Isso é muito importante. Na 11, né, é que o Ares não, só para fechar, ele não espera o convite, ele vai ali e cria a oportunidade do convite. Fiquem atentos a isso, onde é que vocês têm que criar oportunidades para que vocês possam também não só ficar ali aguardando, né, mas tomar essa iniciativa. Na 11, a gente tem essa questão dos grupos, da comunidade, dos amigos, e eu me sinto muito essa energia também da 7, né? Quais são esses grupos que fazem sentido para mim? Onde que eu vou encontrar o meu cardume? Onde eu vou encontrar pessoas que hablam minha língua? Né? Onde que eu vou encontrar pessoas que realmente eu tenha vontade de estar junto, eu me sinta pertencida? E não quer dizer que vire uma seita daquelas que daí tem que concordar com tudo, todo mundo diz amém, todo mundo diz ok. Não, é olhar para esses grupos, né, como pessoas que estão juntas ali se fortalecendo. E me lembra muito a proposta que eu e meu marido a gente está trabalhando numa comunidade que chama Portais da Alma. Depois vou deixar no descritivo para vocês. E o que que a gente busca, né? E porque ó, o cachorro até confirmou aqui. E o que que a gente busca nesse espaço em que a gente se encontra uma vez por semana? Muita gente me comentava, né, das clientes, tanto as minhas quanto as dele, ah, eu me sinto despertencida, muitas vezes eu não tenho com quem conversar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, além do espaço das nossas consultas. E e não é todo mundo que também vai ter interesse, né, ou vai poder buscar um processo mais individual, mais aprofundado. Então, o grupo, ele abre essa possibilidade de a gente começar a ter essa troca, essa partilha. Então, como é importante a gente encontrar os nossos, né? No sentido não de novo, é muito importante a liberdade aquariana que vibra nessa casa também, ter a liberdade de pensamento. Muitas vezes essas trocas de um pensa de um jeito, outro pensa de outro, é o que é mais rico para a gente poder formar nossa própria opinião com um senso crítico. E o Ares ali, né? Ele não esquecer quem ele é, da identidade dele por estar no grupo. Ele não é o grupo, ele faz parte do grupo, mas ele trabalhando essa autenticidade dele para também não se perder no movimento. Que eu acho que isso muitas vezes também acontece, das pessoas entrarem no grupo achar que é o próprio grupo, viver o grupo. Não, a gente tem uma identidade, a gente tem essa questão de individuação que precisa ser trabalhada para a gente poder se fortalecer como alma. E na 12, a gente tem uma energia ali de água, mais uma vez, que é uma casa que pertence
regência originalmente é o Peixes, né? E o Saturno batendo ali nessa energia aí de Áries que ocupa esse departamento, esse setor. Ali está um ambiente que é muito nebuloso também, muito como a gente viu na casa 8. E aqui eu trago muito essa questão vidas passadas, a questão inconsciente, muito a questão de escapismo, fuga, vícios no viés negativo. E aqui é uma casa em que muitas vezes a gente oculta para nós mesmos o que está rolando, né? Coloca aquele véu de Maia para a gente não ter que se responsabilizar. Então, quando a gente não quer se responsabilizar, o Saturno batendo ali, a gente finge que não viu, que daí pelo menos a gente tem a desculpa para não fazer, né? E aqui ele vem reestruturando esse Saturno para mim é muito. Cara, vamos cair na real, a gente vai ter que entrar em prática. Não adianta fingir que tu não tá me vendo, nem fingir que eu não tô aqui batendo na porta, porque a gente vai ter que tomar uma atitude, vai ter que entrar em ação, porque aqui é como se essa ação ariana que mora ali tivesse mergulhada lá no fundinho. Então eu nem vejo a minha ação, eu muitas vezes eu postergo a minha ação, ou eu não vejo a minha raiva, ou eu não admito a minha raiva para mim mesmo, né? Logo eu não lido com ela, logo eu não faço uma catarse dessa raiva, logo eu nego essas coisas todas e fico ali, né? Fingindo que nada está acontecendo. E isso não vai resolver a situação, nem para você, nem para ninguém. Então, o quanto a gente precisa encarar diferente e trazer, digamos, lá do fundo do mar, né? Essas estrelinhas que precisam voltar a se iluminar como partes de nós, quando a gente se conscientiza do que precisa trabalhar. E não quando a gente nega isso na gente. Porque enquanto a gente negar, a gente não está curando, a gente não está ressignificando, a gente não está trabalhando. E isso é o mais lindo de a gente poder acolher as nossas feridas, né? Que não é alguém que vai fazer o trabalho por nós, é a gente que tem que fazer esse trabalho. E esse é um trabalho sério, é um trabalho necessário, é um compromisso com a gente mesma. E assim a gente dá a volta em toda a mandala com uma palhinha de cada energia, mas lembrando que, de certa forma, todas essas mensagens que eu trouxe para vocês podem servir para todo mundo. Primeiro porque a gente tem essas energias todas dentro do nosso mapa, né? De todos os signos, e que a gente está vivendo tantas coisas ao mesmo tempo e tá tudo tão acelerado e tantas coisas são dores, medos e travas que são comuns, né, para todos nós, que de alguma maneira cada palavra que eu trouxe, cada mensagem pode acolher partes de vocês. E eu quero muito saber que vocês me contem onde é que está vibrando essa energia do Ares. Me contem aqui e em breve eu quero fazer um de Júpiter, depois quero fazer de Júpiter entrando em Câncer, agora dia 9 de junho. Quero fazer também de Netuno, que já está desde março ali no finalzinho em Áries. Quero fazer do Urano, que em julho tá trocando de cadeira ali o touro passando o bastão para Gêmeos. Então é muito papo que a gente tem para bater aqui. Mas hoje eu quero que vocês deixem aqui, deem o like aí, que eu nem esqueço de. Agora eu tenho que me acostumar com essa nova linguagem aqui. E sigam aí o canal que não estiver seguindo para poder acompanhar. Deem dicas para novos vídeos. Eu quero trazer muitos temas aqui para gente, mas vou deixando as coisas se acomodarem aos pouquinhos. Então coloque aqui para mim onde que vibra essa energia aí do Áries no mapa de vocês, que eu quero muito saber. E me digam se fez sentido. Eu sei que ainda está começando essa jornada. Talvez vocês consigam me responder ali mais pertinho ali do fechamento desse ciclo em 2028, mas já dá para a gente ter uma ideia do que nos espera, do que nos aguarda, né? E a gente poder ter ferramentas para a gente estar um pouco mais atentas para olhar e acolher essas fases, esses momentos, assim no céu como na terra, e poder abraçar astrologicamente falando e ter essas ferramentas nos dá um quentinho no coração para a gente poder compreender que tá tudo certo,